Este mês acontece em todo o Brasil a campanha Maio Laranja, que busca dar maior visibilidade ao dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em alusão ao caso Araceli, a menina que foi sequestrada, espancada, estuprada e assassinada no Espírito Santo em 18 de maio de 1973. Este ano o caso completa 50 anos. E no ano de 2000, o Movimento em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes conquistou a aprovação da Lei Federal número 9.970, que instituiu o mês de maio como mês de combate a estas práticas criminosas. No dia 3 de maio, a Câmara Municipal de Manaus realizou uma tribuna popular, proposta pelo presidente da casa, o vereador Caio André, do PSC, para tratar sobre as ações do Maio Laranja, tendo a participação dos parlamentares da CMM e de representantes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC. E para falar sobre este delicado e necessário assunto, a convidada do Câmara por Elas de hoje é a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos da SEMASC, Graça Prola. Graça, seja muito bem-vinda ao Câmara por Elas. Antes da gente começar o nosso bate-papo, antes da gente começar a falar das ações da SEMASC e da sua extensa vida dedicada à assistência social, eu queria que você nos ajudasse a desmistificar um pouco essa história de que os abusadores, as pessoas que praticam esse tipo de delito, não são do ciclo familiar. A gente tem notado que, ultimamente, as pessoas do ciclo familiar têm praticado esse tipo de abuso e exploração contra crianças e adolescentes, não é isso? Sim, boa tarde, telespectadores. Eu gostaria de ajudar mesmo a contribuir com essa desmistificação, porque os crimes de abuso sexual que estão caracterizados e tipificados no Código Penal e aqui contra crianças e adolescentes, eles acontecem na relação familiar da criança e no âmbito doméstico. Significa que acontecem em casa. Pessoas próximas e, segundo as estatísticas oficiais, na ordem, pai, padrasto, cunhado durante o cunhadio, tio. E agora entrando uma figura mais próxima da criança, que são os irmãos, são pessoas da relação das crianças e também da convivência familiar. Então é verdadeiro, sim, que hoje os algozes, os agressores, os criminosos, vamos dizer assim, são pessoas de dentro de casa e que fazem parte da família dessas crianças. Depois vem as pessoas mais próximas das relações familiares, o vizinho, não é? O conhecido da rua, e aí toda uma gama de pessoas que também buscam essa criança como objeto de prazer sexual. Agora, dentro de casa, é muito importante que os pais mantenham um diálogo com esses menores, não é? Com certeza. As crianças e adolescentes, elas precisam ser melhor protegidas. É claro que aqui nós não estamos só culpabilizando as famílias. É necessário que se faça e que se construa uma plataforma de educação sexual que chegue nas famílias, mas que a escola seja, na verdade, a grande protagonista de passar para as meninas e para os meninos as ações e as estratégias de autodefesa, no sentido de que eles possam garantir a sua vida, né? Porque muitos agressores ameaçam, uma vez que hoje, se você for olhar as estatísticas e um estudo mais apurado, você vai ver que as crianças de 6 a 9 anos são aquelas crianças que estão saindo da primeira infância, mas ainda não têm o sentimento de defesa muito aguçado. E aí os homens, os pedófilos, os agressores se aproveitam exatamente disso, né? Elas não têm defesa, elas não sabem ainda dizer muito bem. Então eles se aproveitam, aí eles ameaçam, eles dizem que vão matar o pai e a mãe se contar alguma coisa, vão dizer que é mentira, e a criança passa a apresentar alguns problemas de comportamento que são visíveis aos olhos do pai e da mãe que está mais atento a esse processo de desenvolvimento dos seus filhos. Então, por isso, você coloca muito bem, tem que se observar, tem que estar vigilante com os meninos e as meninas. Eu costumo dizer hoje que nós, mulheres,
que ganhamos a liberdade, que estamos mais empoderadas, que ocupamos os espaços de poder, não podemos só entregar o processo educativo, transferir para a escola. É necessário que a gente também participe desse processo educativo. Daí nós, mulheres, e os homens que são nossos pares, ou as mulheres ou os outros homens que formam hoje as famílias homoafetivas, ou as formas outras de família que nós temos hoje, a gente esteja atenta a tudo isso e a gente garanta com responsabilidade a vida física, a saúde física e saúde mental dessas meninas e desses meninos. Graça, você me deu a deixa para pergunta que eu quero fazer, que eu vou fazer nesse momento, que você é formada em serviço social pelo FAM, então você também tem uma extensa experiência na área da assistência social e eu acredito que você já tenha visto muitos casos desta natureza. Você acha, pela sua experiência nessa área, a criança dá sinais, o adolescente dá sinais de que está passando, de que está sendo vítima desse tipo de crime? Sim, com certeza. Ela passa a chorar muitas vezes sem motivação, ela fica mais introspectiva, ela tem dificuldade de sentar da forma mais habitual possível, ela não consegue interagir muito com outras crianças, ela até interage muitas vezes, mas ela fica mais retraída. Ela não consegue, por exemplo, ter um sono mais tranquilo. Isso na idade infantil, né? Até mais ou menos 10, 11 anos. A partir daí, ela já começa a ter sintomas de depressão, né? E além dos sintomas de depressão, não sei se você já observou também, os adolescentes começam a se automutilar, né? Seja se cortando, seja fazendo outras pressões, vamos dizer assim, para chamar a atenção dos pais ou de alguém que possa lhes ajudar. Eles estão pedindo ajuda quando demonstram todos esses aspectos de comportamento. É claro que isso muda de uma criança para outra. E isso é importante. Se observar em casa, mãe, por exemplo, que ainda vai dar banho nas crianças menores de 5 anos, porque também acontece aí, ela tem que observar as partes íntimas da menina e do menino para ver se não está irritada, para ver se tem alguma secreção que saia dos seus órgãos genitais, a fim de que ela procure imediatamente ajuda, seja médica, seja psicológica, seja de terapia familiar, que hoje a gente já tem em alguns setores aí das organizações da sociedade civil, nos próprios CAPSs que fazem o atendimento de família, né? Secretária, quase que diariamente nós vemos esse tipo de caso nas redes sociais, nos telejornais sendo aí noticiados. A senhora acredita que isso se deve à grande divulgação do assunto, às campanhas de orientação, às políticas públicas relacionadas ao assunto? Ou realmente a gente pode dizer que esses casos têm aumentado muito, significativamente nos últimos anos? Olha, nós não temos ainda nenhuma pesquisa igual na situação de violência contra a mulher. Nós temos um acréscimo de notificação chegando nas delegacias de polícia, mas isso tem duas interpretações. Ou as mulheres estão denunciando mais, né? Assim como no caso de meninos e meninas, a sociedade não está deixando passar e está denunciando. É claro que agora nós temos mais canais de denúncia. Por exemplo, nós da Prefeitura de Manaus temos um serviço que roda 24 horas, de domingo a domingo, que é o Disque Denúncia, e qualquer pessoa pode acessar. Inclusive denunciar anonimamente, 08000 92 1407. Esse telefone serve para você apresentar qualquer tipo de denúncia de violação de direitos de criança e adolescente, idoso, mulheres, tráfico humano, trabalho escravo, qualquer violação de direitos. E também temos os conselhos tutelares, né? Que hoje, no caso de crianças e adolescentes, qualquer violação de direitos você pode denunciar no conselho tutelar. Além da delegacia de proteção, além, evidentemente, dos serviços espalhados na cidade, públicos da assistência social, que são os CRAS,
Centros de Referência da Assistência Social, e os CREAS, que fazem todo o acompanhamento das famílias e das crianças vítimas, com escuta qualificada, apoio psicológico, para garantir a saúde mental e emocional, não só das crianças, mas também das famílias. Secretária, a senhora sempre enfatiza muito que essas campanhas, né, feitas pela SEMASC, elas duram, elas não acontecem só no Maio Laranja, elas duram aí, perduram pelo ano inteiro. Mas a gente sabe que há uma intensificação das campanhas no Maio Laranja, justamente por conta do Dia Nacional. Agora eu queria falar mais sobre as ações da Secretaria. Como é que a SEMASC está trabalhando esse ano as ações do Maio Laranja? Olha, o Maio Laranja, como você falou, ele é um período do ano em que a gente tira para reforçar, intensificar as atividades que a gente faz o ano inteiro, todos os dias e todos os horários, vigilantes com os serviços que temos e que dispomos para a sociedade. Nesse Maio Laranja, nós abrimos no dia 3 de maio, aqui na Câmara de Vereadores, com uma tribuna popular, onde 100% dos vereadores presentes e discutindo conosco que estávamos na mesa, essas ações, as reflexões inerentes à problemática da violência sexual de crianças e adolescentes. Depois da tribuna popular, nós fomos para a rua, saímos do relógio, fomos até a Praça de São Sebastião, onde num grande ato público nós tivemos manifestações da etnia indígena, né, das coordenadoras de CRAS, dos conselhos tutelares, chamando a atenção da população para esse crime que não pode voltar a ser invisível. Ele precisa tomar mesmo a força no sentido de garantir vida plena para essas crianças. E agora, no dia 18 de maio, nós estaremos lá na Zona Leste, numa grande caminhada, envolvendo escolas, envolvendo as fanfarras para chamar a atenção com barulho e música, no sentido de dizer, esse é o dia que já por lei foi criado nacionalmente, a fim de que a gente possa continuar chamando a atenção da população. Estaremos numa caminhada, por que a Zona Leste? Porque é uma das zonas de maior incidência de crimes contra criança e adolescente que acontece lá. Então, nós estaremos chamando a atenção da Zona Leste, como todo ano fazemos, para garantir que a população continue denunciando, intensifique, na verdade, os cuidados com os meninos e as meninas. Graça, você falou há pouco sobre os canais de denúncia, mas eu queria que você enfatizasse, até para quem ligou a TV agora, a TV Câmara no canal 6.3, para quem ligou saber os canais de denúncia, eu queria que você enfatizasse quais são esses canais de denúncia, como as pessoas, por exemplo, se souberem de algum caso ou suspeitarem de que alguma criança ou um adolescente estão passando por isso, estão sendo vítimas desse tipo de crime, como é que as pessoas podem fazer para denunciar? Ok, as pessoas podem procurar presencialmente os conselhos tutelares. Nós temos um em cada zona da cidade. Na Zona Leste temos 2. Vamos inaugurar mais um na Zona Norte, então passaremos a ter 2 na Zona Norte. Eles estão na Zona Centro-Sul e atendem um território composto por vários bairros que você pode presencialmente ir lá e denunciar. E temos um canal de denúncia que você pode, como anônimo, se colocar, que é o Disque Denúncia. 08.092-1407. Pode acessar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós atendemos a denúncia e imediatamente referenciamos para os órgãos competentes. Nós temos ainda as portas de entrada da assistência social, que são os CRAs que estão espalhados aí na cidade, são 20. Você pode acessar também até 5 horas da tarde e depois os plantões do Disque Denúncia que você tem aí a noite inteira e até os domingos. São serviços disponíveis para a população e que você pode nos ajudar buscando salvar a vida das meninas e dos meninos desta terra. Secretário, eu quero agradecer a sua presença aqui no Câmara por Elas e eu quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, para a mensagem que a senhora queira deixar aos nossos telespectadores. 18 de maio é uma data emblemática para nós, é uma data triste porque a gente ainda não tem muito o que celebrar, a não ser a chegada de serviços e programas
que junto conosco buscam zelar pela vida de crianças e adolescentes. Quando eu digo pela vida, porque mesmo com crimes sexuais, muitas crianças já foram mortas. A exemplo de Araceli, né, que foi violentada, drogada e morta por conta do assédio e da saga sexual que muitas vezes os homens se aproveitam da idade tenra das crianças para fazer ou cometer esse crime. Então você que tem criança e adolescente em casa, fique atenta à internet, aos tablets, até para coibir, controlar os programas que essa criança ou esse adolescente vem assistindo, porque por trás dele pode ter um pedófilo que chama, que seduz, que atrai para situações perigosas e aí muito claramente a questão do abuso sexual. Graça, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara por Elas. Muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. O Câmara por Elas fica por aqui, mas você continua acompanhando a nossa programação aqui na TV Câmara, no canal 6.3, a TV dos Manauaras. Até a próxima.